Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência do Porto Belo Grupo para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.portobello.com.br. A apresentação também estará disponível para download. To hear the audio in English, please click on Interpretation and select in English. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. A apresentação será realizada em português com tradução simultânea para o inglês. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Porto Belo Grupo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. John Suzuki, diretor-presidente, o Sr. Caio Gonçalves de Moraes, diretor vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, e a Sra. Suelen Toniani Rames, coordenadora de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. John Suzuki, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. John, pode... Bom, boa tarde a todos. Agradeço a todos os participantes que estão aqui conosco. É um prazer falar do resultado de mais esse trimestre, né, o terceiro trimestre de 2025. E vou abrir aqui já comentando que, mais uma vez, a gente apresenta um trimestre que mostra a consistência da estratégia que o grupo vem adotando já há alguns anos, né? Assim como a consistência do resultado de cada uma das nossas unidades de negócio. Principalmente quando a gente coloca em perspectiva o mercado que a gente viveu no terceiro trimestre, né? A gente está vivendo um mercado que, globalmente, mas especificamente nos Estados Unidos e no Brasil também, ele vem perdendo força e, muito pelo contrário, começa a apontar para quedas quando a gente compara ao mesmo trimestre do ano anterior, né? Foi o caso aqui no Brasil do segmento de via úmida, né? Assim como a gente vem vendo números negativos nos Estados Unidos. E vale mencionar, que foi um destaque do efeito no mercado, o tarifaço, né, nos Estados Unidos, que naturalmente tem um efeito bastante relevante. O Caio vai mostrar um pouco mais desses dados, mas tem um efeito bastante relevante não só ao mercado brasileiro, que é exportador para o mercado americano, mas ao resultado dos nossos negócios, em especial as unidades mais conectadas no integrado, a Porto Belo América, naturalmente, como a Porto Belo. Mas ainda assim, a gente apresenta um resultado bastante consistente, seja do ponto de vista de receita, crescimento, ganhos de market share, assim como do ponto de vista de rentabilidade, né? Vale destacar também que a gente vem repetindo isso, nós temos tido bastante disciplina na gestão financeira
com um olhar de fluxo de caixa livre no nosso negócio, né, em função do momento que a gente está vivendo de maior alavancagem e maior despesas financeiras, né? O Caio também vai mostrar um pouco mais em detalhes. A gente vem em seguidos trimestres aí apresentando um bom patamar de fluxo de caixa livre e foi mais um trimestre que veio nessa direção. Isso tudo mantém, né, a companhia com uma boa perspectiva, ainda que a gente esteja vendo mesmo para frente um mercado ainda mais duro em função do momento, né, do cenário macroeconômico que a gente está vivendo. Vou passar a palavra agora ao Caio para dar um pouquinho mais desses detalhes. Obrigado, Caio. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, João. Vamos lá. Exatamente, na linha do que o João já vinha descrevendo, né? Nós vemos aqui o mercado norte-americano, por exemplo, se a gente comparar o consumo de revestimentos cerâmicos, né, medidos pelo TSMA, né? Nos últimos trimestres, a gente vê uma queda aqui de uns 5%, né? Mas esse não é o único dado que é importante para a gente. O dado mais relevante, o João começou a falar agora, né? E isso também explica um pouco o tarifaço, é que o mercado norte-americano ele ainda é 70% importador, né? O que acontece no tarifaço? O que aconteceu no tarifaço? Que é importante esclarecer para todo mundo, né? Quando o governo norte-americano anunciou as tarifas em abril, né, eles anunciaram uma majoração de tarifas para praticamente todos os países. O Brasil, nesse momento, estava na lista das porcentagens mais baixas, apenas com 10% de tarifas. Nesse movimento, o governo também deu um prazo de 90 dias para os importadores se adequarem. E aí o que houve? Houve uma corrida para antecipar compras, né? Principalmente desses países que foram mais afetados por tarifas maiores. Com essa antecipação de compras, se formaram níveis de estoque maiores na cadeia, né? O que, na verdade, prejudicou países como o Brasil, especificamente o Brasil, que teve uma majoração de tarifa depois que esse efeito já tinha, né, acontecido. Então, para a gente, é um efeito de curto prazo, né? Ele disrupta um pouco algumas cadeias logísticas, disrupta um pouco níveis de estoque, faz a gente repensar um pouco mais algumas estratégias, principalmente de exportação do Brasil para os Estados Unidos, mas reforça no médio prazo, né, até já num curto prazo mesmo, né, a nossa vantagem competitiva por ter uma fábrica nos Estados Unidos. Nós já temos uma produção local, temos um produto norte-americano, e isso dá para a gente, inclusive, mais força para a gente continuar essa estratégia, né, de implementação, de localização de produtos nos Estados Unidos. Se a gente for para o próximo slide, a gente fala um pouquinho de Brasil também, né? No caso do Brasil, a gente vê um mercado, né, o nosso mercado aqui a gente segmenta um pouco via úmida, via seca, né? Nós somos muito mais via úmida, né? Via seca é apenas a nossa planta em Alagoas, a Pointer, né? A via úmida está caindo também no trimestre 1,2% e caindo 1,7% no year to date, né? Nós estamos com um desempenho nesse terceiro trimestre muito parecido com isso, né? Caindo menos 1,7%. Porém, um outro indicador que é bastante importante, né? Enquanto o mercado está apresentando uma ociosidade de em torno de uns 25%, nós estamos operando no Brasil com capacidade plena, inclusive fazendo outsourcing. Tá? Esse é um diferencial que nós temos e que se mantém, né, em relação ao mercado. Tá? Se a gente for agora para o desempenho operacional da companhia, né? Conforme já mencionado anteriormente, né, o ambiente de negócio segue bastante desafiador, né? Brasil e Estados Unidos, como o John mencionou. Né? Mesmo assim, a gente continua crescendo a receita 3,5% contra o terceiro trimestre de 24. Né? Praticamente todas as unidades de negócio cresceram versus 24. Né? E se a gente excluir o impacto direto das tarifas dos Estados Unidos, o crescimento teria sido de aproximadamente 9% nesse trimestre. Né? E a receita proveniente das exportações e da Portugal América teria representado em torno de 27% da receita total. É uma leve queda em relação ao trimestre anterior, mas é uma manutenção de um nível que a gente tem observado nos últimos trimestres. Como eu disse antes, né, praticamente todas as unidades de negócio apresentaram crescimento, né, estão 100% com capacidade de tomada. Se a gente olhar agora por unidade, né, a Portobello ela cresce 3,6% versus o terceiro trimestre de 24, com destaque para as exportações, que cresceram 12% nesse trimestre versus o ano anterior. A Portobello Shop cresce 1,7%, que reflete realmente a força da marca e do portfólio diferenciado que ela apresenta. A Pointer teve uma leve queda de 3% no trimestre, refletindo um mercado em via seca mais sustentado por obras de menor valor agregado, né, nas quais a gente não tem tanta presença. Né?
No caso da Portobello América, né, como nós falamos, né, ela está estável em termos de receita contra o terceiro trimestre de 24, mas se a gente for excluir o impacto do tarifaço, né, como a gente explicou antes, o crescimento teria alcançado 40%. Né? A gente for para o próximo slide, falando um pouquinho sobre lucro bruto e margem bruta, né? Mesmo diante desse cenário, né, que a gente descreveu anteriormente, mais duro, né, a gente consegue preservar a margem bruta, né, editado nos trimestres anteriores, né, e com destaque mais uma vez para a PBA. Né, a margem das operações atingiu 14,3%, que é um avanço significativo, 9 pontos percentuais contra o terceiro trimestre, né, de 24, que demonstra a resiliência dessa operação, mesmo em um trimestre que foi impactado pelas tarifas de importação maiores. Né. Mesma coisa a gente verifica na margem EBITDA. Né? Essa margem EBITDA tem mantido uma consistência em relação aos últimos trimestres. Né? Obviamente, aqui existe um pouco de um trade-off entre maior agressividade comercial que a gente tem verificado nas nossas unidades, nossas diferentes unidades de negócio, compensados por ganho de produtividade industrial e estrito controle de despesas que a gente tem feito aqui na nossa companhia. Isso tem feito com que a gente tenha conseguido preservar as mais EBITDAs num patamar em torno de 14%. Bom, em relação ao resultado líquido, a gente segue ainda em um cenário de prejuízo, devido aos impactos das despesas financeiras, em especial de alta de juros no período. Vamos lembrar que a Selic média no terceiro trimestre de 24 estava em torno de 10,5%, agora está em 15%. Né? E também a utilização, como a gente já viu na divulgação do segundo trimestre, de alguns instrumentos financeiros visando otimizar nosso ciclo de capital de giro, pois nós seguimos privilegiando geração de caixa na companhia. Falando um pouquinho sobre o desempenho financeiro. Né? Esse é um grande destaque do trimestre, mais uma vez. Né? A disciplina financeira e a geração de caixa, né, são um grande destaque. Nós geramos quase 70 milhões, né, de fluxo de caixa livre no trimestre, o que se reflete em 268 milhões na base acumulada do ano. Né? Com preservação do ciclo de capital otimizado em 11 dias, né? E forte controle de capas. Né? No capital de giro especificamente, nós melhoramos os dias de clientes e fornecedores e mantivemos o patamar de estoque sob controle, né? Mesmo com os efeitos causados pelas maiores tarifas dos Estados Unidos. Com isso tudo, a gente consegue preservar a alavancagem no patamar confortável, em 2,42 vezes a dívida líquida sobre a EBITDA. Né? E especialmente melhoramos substancialmente o perfil da dívida. Vocês podem verificar nesse gráfico. Né? Nós tínhamos uma dívida muito mais curta, né? Um desafio grande no terceiro trimestre de 24, com os vencimentos de curto prazo, e agora no terceiro trimestre de 25, temos um nível de caixa equivalente que cobre todos os próximos 2 anos e uma parte de 27 já, com um perfil de vida bastante longo, né? Um duration de 2,5 anos. Né? E essa é a nossa prioridade, continuar melhorando esse perfil de dívida e agora já começando a captar dívidas com bancos de fomento. Né? Nós colocamos isso agora no nosso release de resultados do terceiro trimestre. Nós já tivemos a primeira captação como evento subsequente, agora em outubro, com um banco de fomento, uma linha de 7 anos, né, em 35 milhões. Né? Isso não está nessa base aqui, porque é um evento subsequente, mas já é o início dessas primeiras captações com o banco de fomento que a gente deve acelerar ao longo do quarto trimestre do ano. Agora, volto a palavra para o João para falar um pouco das perspectivas. Obrigado, Caio. Vejam, como eu falei no início, né, a gente realmente vem mostrando bastante consistência no resultado de cada um dos negócios. Tivemos realmente esse efeito do tarifaço, bem descrito aqui pelo Caio. Eu acho que vale reforçar o ponto de que o tarifaço tem no grupo, no primeiro momento, um efeito negativo, né? Nós estaríamos crescendo não num patamar de 3%, mas num patamar de quase 10% no terceiro trimestre, não fossem os efeitos do tarifaço. Essa diferença basicamente é a diferença entre o volume que nós projetávamos para o trimestre antes do tarifaço versus o que nós realizamos, tá? Que não é muito diferente do histórico que a gente vinha fazendo no segundo trimestre, tá? Mas abre uma perspectiva muito positiva no médio prazo, tá? Para a operação dos Estados Unidos, porque realmente a operação local, né, a produção local, ganha muita competitividade em função dessas tarifas, independente da sua origem,
mas destacadamente aí Índia e Brasil, que sofreram uma tarifação muito maior, né? Então, realmente, a perspectiva é bastante positiva. A gente não vê isso no curto prazo, porque por conta dos estoques, a elevação dos estoques que o Caio também já comentou, tá? A gente estima que a normalização, né, a regularização dos estoques na cadeia de revestimentos cerâmicos nos Estados Unidos deve acontecer ao longo desse semestre, principalmente no final desse semestre, talvez início do ano que vem, o que torna o ano todo de 2026 um ano bastante positivo para a produção local. Lembrando, a gente perde uma parte da exportação, que é um componente importante dos negócios nos Estados Unidos, a gente perde esse componente, mas a gente ganha bastante na produção local. Tem até um movimento bastante interessante que aconteceu, porque tinha muitos produtos que a gente ainda produzia no Brasil, que a gente já tinha capacidade fabril para produzir nos Estados Unidos, mas por uma questão operacional dos nossos clientes, a gente manteve produzindo no Brasil. O tarifaço acelerou esse processo, portanto, levou parte desse volume, foi para a nossa fábrica dos Estados Unidos, o que é bastante positivo para o nosso projeto. Em termos de mercado, tirando esse efeito nos Estados Unidos, o que a gente está vendo no Brasil deve se repetir ao longo do quarto trimestre, assim como no ano que vem. Talvez não com números negativos, mas algo em torno de zero, né? A gente não prevê crescimento no ano que vem, tem até alguns estudos apontando por um crescimento, mas mesmo com uma queda de juros, a gente ainda acha que tem uma inércia que deve se permanecer no patamar de consumo que existe hoje, principalmente na via úmida. A via seca sim crescendo ligeiramente no ano que vem, né? A gente não conta com crescimento de mercado nem no quarto trimestre, nem no ano que vem. A gente sim conta com crescimento que a gente vem apresentando, ganhando market share dentro dos mercados que a gente atua. De novo, aqui no Brasil, sim, o mesmo ritmo de crescimento, mas talvez um ritmo de crescimento um pouquinho maior nos Estados Unidos, seguindo a estratégia que a gente vem perseguindo já há alguns anos, a internacionalização, destacadamente os Estados Unidos, mas veja, a exportação aqui do Brasil continua muito forte, né? A gente está com um crescimento de 12%, a gente vinha com crescimentos até maior no primeiro semestre, a gente vai continuar crescendo no ano que vem na nossa exportação também, tá? Então a gente vê ainda consistência nos nossos negócios, né? Consistência na nossa estratégia, mantendo a disciplina, né? Vocês viram que esse terceiro trimestre foi o primeiro trimestre que nós não conseguimos reduzir o nível de alavancagem desde que nós assumimos um compromisso de reduzir gradualmente o nosso nível de alavancagem, tá? Isso aconteceu em função das características, seja o tarifaço do terceiro trimestre, seja a troca de EBITDAs que a gente teve, e a gente já enxerga uma queda mais forte no final desse ano, desse nível de alavancagem, e a gente mantém esse compromisso de reduzir gradualmente ao longo de 2026, tá? A gente vai fazer isso mantendo a disciplina financeira que a gente vem mantendo, com baixos investimentos, uma boa gestão de capital de giro, gerando um bom fluxo de caixa livre, como a gente vem fazendo em seguidos trimestres, tá? Em especial, tá, vale destacar que nós começamos agora, há um mês atrás, um projeto para buscar mais eficiência de gastos, tá? Vocês têm visto, trimestre após trimestre, ou no nosso caso aqui, mês após mês, a gente vem mantendo uma disciplina na gestão dos gastos também, para manter um patamar de gastos, né? Seja SG&A, seja custos, né? Seja outras despesas, num patamar adequado ao nível de atividade que a gente tem, ou nível de receita que a gente tem, tá? E a gente vem fazendo isso no mês a mês, através das nossas ferramentas de gestão que a gente tem. Já no olhar de 2026, tá? A gente viu que a gente tem uma oportunidade de fazer um ganho de eficiência mais estruturado, tá? Nós, inclusive, já contratamos uma consultoria, a Integration já está conosco, já trabalhando há um mês conosco, tá? Fazendo esse trabalho de forma muito mais estruturada para olhar nossa estrutura de custos, nossa estrutura de gastos na companhia e a gente buscar eficiência nesses gastos, desde simplificações, eliminação de atividades não essenciais
e principalmente automação, tá? A gente deve ter gastos em automação, muito menores, obviamente, do que os savings que a gente está buscando, tá? Mas é um movimento bastante importante na construção do nosso resultado no olhar de 2026, não ainda no olhar de 4 trimestres, mas no olhar de 2026. A gente ainda está no meio do trabalho, portanto, a gente ainda não consegue estimar qual que é o tamanho dos savings que a gente vai buscar, mas a gente já tem um exercício feito pela própria consultoria, tá? Isso é um benchmark, de novo, não tratem como guidance, é um benchmark feito no mercado, do histórico de projetos similares que foram feitos no mercado, que apontam para um patamar de saving entre 7% e 12%. Vou repetir, não é um guidance, né? É só um benchmark que a gente usa, está usando até internamente como referência aqui para a gente tentar definir a nossa meta de ganhos de eficiência na companhia, tá? Mas é um movimento bastante importante, portanto, repetindo, né? Continuamos a crescer ao longo do 4 trimestre e ao longo de 2026, mantendo a estratégia que vem sendo vencedora, né? Mantendo a rentabilidade que a gente vem assistindo, mas sim dando mais um salto de ganho de eficiência dentro da companhia, tá? Porque a perspectiva é positiva, embora do ponto de vista de mercado não seja tanto, a perspectiva do ponto de vista do negócio ainda é bastante positivo, até pelo track record que a gente vem fazendo aí nos últimos trimestres. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta por escrito, utilize a opção de Q&A. Enquanto a sessão de perguntas está aberta, convidamos vocês a assistir um breve vídeo da unidade Porto Belo América. Nossa primeira pergunta vem do senhor Mateu Izquierdo, e ele diz: obrigado pela apresentação e parabéns pelos resultados do terceiro trimestre. As despesas financeiras continuam sendo um fator-chave que pesa sobre a lucratividade. A necessidade de reprofilagem da dívida e a taxas de juros mais baixas permanece imperativa. Poderia, por favor, comentar sobre a estratégia atual e o progresso na gestão de passivos em relação aos 35 milhões de dólares mencionados? Esse financiamento foi concedido pelo BNDES? Em caso afirmativo, a que taxa de juros? Quanto de dívida adicional vocês prevêem obter junto a bancos de desenvolvimento e qual seria a sua visão, a composição ideal da dívida entre instituições comerciais e de fomento? Obrigado, Matheus, pela pergunta. Vamos lá. Essa estratégia a gente tem dito, né, já algumas divulgações, né, que é exatamente isso. A gente conseguiu, né, nos primeiros 2 trimestres desse ano, alongar o perfil da dívida, fizemos operações a mercado, né, e agora é o momento da gente realmente captar em banco de fomento, porque isso faz com que a gente consiga realmente reduzir, né, o custo da dívida, além de alongar ainda mais o prazo, que geralmente são linhas ainda mais longas do que as linhas que a gente capturou nos 2 primeiros trimestres, que eram linhas de 5 anos. Né?
A operação que nós registramos como evento subsequente não é com o BNDES, é uma operação com o Banco Regional, né? É uma operação longa, são 7 anos. Taxa de juros é um CDI+, né? Com condições próximas de mercado. O que a gente acredita que seja uma composição ideal entre fomento e banco comercial é um bom equilíbrio, né? A gente pretende captar muito mais em banco de fomento, né? Essa foi uma primeira iniciativa. Há mais captações por vir também com bancos regionais que com o BNDES, como você mesmo mencionou. O BNDES tem um potencial bom aqui. Nós protocolamos algumas linhas com eles, né? Com montantes significativos, a gente vai, ao longo dos próximos meses, e provavelmente também do próximo ano, capturando essas linhas, né? E equilibrando melhor o nosso perfil de dívida entre bancos comerciais e bancos de fomento. Essa é a nossa estratégia. Nossa próxima pergunta vem do senhor J.C. Lorenzo, da Prival, e ele diz: Bom dia, parabéns pelos excelentes resultados. Poderia, por favor, detalhar a utilização da capacidade da planta da Portobello América? Obrigado pela pergunta, Lourenço. A gente, no terceiro trimestre, a gente operou a 85%, tá, da capacidade. Eu acho que eu aproveito até a tua pergunta para comentar que foi um trimestre muito positivo do ponto de vista industrial, tá? A gente já alcançou uma estabilidade, foi um ponto de preocupação, né, principalmente no início do projeto, mas foi um trimestre que a gente alcançou uma estabilidade bastante importante na fábrica, seja do ponto de vista de produção, seja do ponto de vista de qualidade, seja do ponto de vista de rotatividade da mão de obra, tá? Que também foi um desafio no início do projeto. Então, eu diria, a fábrica já é uma página virada, né? A ocupação da fábrica tem muito mais a ver nesse momento com a demanda e a gestão de estoques, tá? Já não tem não está mais ligados a desafios, né, que a gente vinha enfrentando no ramp-up da fábrica. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do senhor Tiago Nascimento. Ele diz: Boa tarde. Com a manutenção da PBA, existe possibilidade de captar $1 com juros menores? Em relação a custos de produção, a compra de gás no mercado livre já apresenta alguma redução nos custos e em qual magnitude? Em relação à pergunta especificamente da PBA, né, nós já fizemos, inclusive, uma captação local com custo competitivo em dólar, né? Então isso já é uma realidade. E, obviamente, que a gente quer que a planta, cada vez mais, né, se torne autossuficiente em termos de funding, né? Essa é a nossa estratégia. Com o crescimento da operação dos Estados Unidos, isso vai ser cada vez mais uma realidade. Deixa eu complementar aqui a resposta com relação ao gás. Infelizmente, a gente não está autorizado por contrato, tá? Abrir as condições comerciais que a gente fechou para o mercado livre de gás. Foram condições mais vantajosas do que o mercado cativo, sim. É um ganho significativo, tá? É material, mas infelizmente eu não posso abrir para vocês aqui o impacto quantitativo, tá, disso. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem novamente do senhor Matheus Izquierdo. E ele diz: Que proporção das vendas da Portobello nos Estados Unidos atualmente correspondente a produtos importados do Brasil?
E em que prazo vocês preveem que os itens produzidos localmente poderão representar a maioria das vendas no mercado americano, considerando que aproximadamente 70% do mercado de cerâmicas nos Estados Unidos é suprido por importações? Como essa dinâmica de mercado tem impactado os preços e comportamento competitivo? Oi, Matheus, obrigado pela pergunta novamente. Matheus, o projeto vinha performando, tá, até a entrada do tarifaço, com algo em torno de 45 a 50% de produtos do Brasil, né, e o restante de produção local lá nos Estados Unidos, tá? Era realmente nosso objetivo, essa proporção, tá? Esse realmente é um efeito importante no projeto, que a gente perde competitividade nessa parcela exportada do Brasil, né? Pós-tarifaço, a gente perdeu algo em torno de 2/3 desse volume que ia para os Estados Unidos, tá? Variado ainda ao longo dos meses, tá? Por outro lado, realmente isso impulsionou as vendas da produção local, mas ainda com efeito pequeno, em função do que a gente já comentou aqui, em função do nível de estoques, né, da antecipação de importação que a cadeia americana fez antes do tarifaço, tá? Em função desse nível de estoques, a gente ainda não vê um efeito prático de demandas por produção local e também ainda a gente não vê de forma significativa um efeito nos preços, tá? Isso vai acontecer à medida que esse estoque for escoado. Como eu já falei, a gente está imaginando que os estoques se regularizam no quarto trimestre, talvez no primeiro trimestre do ano que vem, e ao longo do tempo, esses efeitos a gente vai começar a assistir, tá? E uma demanda muito maior, aí a gente imagina uma demanda muito forte, porque tem esse desequilíbrio, né, de 30% de produção local e 70% impactado pelo tarifaço, né? Então, a produção local realmente tende a ser bastante beneficiada nesse sentido, e ao longo do tempo a gente vai ver um efeito em preços, tá? Então, a gente deve sentir no nosso negócio ao longo do ano que vem somente. A gente deve ver, do ponto de vista do nosso negócio, um efeito no primeiro momento de volume de produção local, tá? E depois disso a gente vai ver não só inflação, né, ajuste de preços, mas melhoria de mix, tá? Então acontece primeiro no volume, depois a gente vai ver um efeito em preços médios. Lembrando que para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta vem do senhor Daniel Chaves, da GTI, e ele diz: Pessoal, se puderem falar um pouco mais sobre essa busca por ganhos de eficiência, qual a margem esperada após esses ganhos de eficiência? Vamos enxergar isso já no quarto trimestre de 2025 ou em 2026? Obrigado pela pergunta. Como eu comentei anteriormente, né, a gente iniciou o projeto faz somente 4 semanas, né? O projeto ainda está em curso, nós estamos numa fase de mapeamento de oportunidades ainda. Ainda a gente não tem condições de falar de quantificação disso, tá? A gente já tem naturalmente uma ideia, mas ainda é difícil de falar de qual o tamanho do impacto. Vou reforçar que é um projeto voltado a ganho de eficiência, né? Tanto a gente vai continuar perseguindo vendas, a gente vai continuar perseguindo a nossa estratégia, mas com mais eficiência do ponto de vista de gastos, tá? O efeito disso deve acontecer em 2026, tá? A gente não vai ver o efeito disso no quarto trimestre de 2025. Eventualmente, algum impacto a gente pode ter no quarto trimestre de 2025, porque algumas dessas ações podem ser implementadas ao longo do quarto trimestre,
E eu até diria que a tendência é ter um efeito negativo no sentido de que a gente sempre tem um custo inicial de implementação desses projetos, né? Para depois colher os savings lá na frente, tá? Não esperamos que seja algo muito material, mas, de novo, ainda é muito cedo para a gente dar qualquer referência para vocês. Mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o ícone de Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Prates. Ele diz: no webcast do quarto trimestre de 2024 foi dito que 2025 seria um ano de retomada de margens e rentabilidade. Essa postergação deu-se unicamente ao tarifaço? Oi, André, obrigado pela pergunta. André, de fato, nossa expectativa naquele momento era que o principal efeito em termos de rentabilidade fosse a evolução do nosso projeto nos Estados Unidos, tá? Que à medida que a gente ia amadurecendo, seja do ponto de vista fabril, seja do ponto de vista de vendas, né? A gente enxergasse uma melhoria na rentabilidade, que o Caio até mostrou, realmente nós tivemos uma evolução em termos de margem bruta, né? Mas que isso tivesse um efeito no grupo como um todo, tá? O que a gente está vendo nesse momento é que, em função do tarifaço, essa evolução foi interrompida, tá? A gente vinha aí, desde o final do ano passado, a gente comentou isso em calls anteriores, desde dezembro do ano passado a gente vinha atingindo o break-even de EBITDA na Portobello América. Não foi o que aconteceu no terceiro trimestre, nós tivemos um EBITDA negativo em função do tarifaço, tá? Então isso compromete a rentabilidade como um todo. Acho que vale comentar também que quando a gente tem um olhar Brasil, tá? A gente vem mantendo rentabilidade de maneira geral dos nossos negócios, mas não é o que a gente assiste no mercado, tá? A gente está vendo um mercado bastante competitivo, embora o equilíbrio de oferta e demanda seja muito parecida com o que a gente vinha vendo nos trimestres anteriores, com mais ou menos 30% de capacidade ociosa, tá? Mas o ambiente competitivo se acirrou bastante, tá? A gente vem compensando muito disso em função do trabalho que a gente faz de mix de canais ou mix de produtos, tá? Então, tem sido anos, eu diria, os últimos 2 anos foram anos bastante positivos do ponto de vista de lançamento de produtos, né? E performance do melhor mix que a gente tem, inclusive com mexidas fabris, né? A gente tem mexidas fabris e mexidas no mix de outsourcing que promovem, que viabilizam essa melhoria de mix de venda e que tem mitigado esse efeito, mas do ponto de vista de mercado, realmente a gente está vendo um encolhimento de margens e uma redução de preços de maneira geral. Tá? A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. John Suzuki para que faça as considerações finais da companhia. Bom, quero agradecer novamente, pessoal, pela participação de todos vocês. Espero que a gente possa ter esclarecido todas as dúvidas. A gente está encerrando, mas eu sei que outras dúvidas surgiram. Nosso time de RI fica aqui à disposição para maiores esclarecimentos e nos encontramos novamente no próximo trimestre. Obrigado. Obrigada. A videoconferência do Porto Belo Grupo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.